Eu tenho que admitir, eu não tenho vontade de me dedicar mais em matemática. Continuando meu desabafo sobre matemática, enquanto eu vou fazendo minhas coisas aqui, eu realmente nunca tive professores de matemática bons que me dessem uma ajuda assim extra, sabe? Durante todo o meu ensino fundamental, eu tive um professor horrível que eu não tenho boas recordações, eu não conseguia aprender nada com ele, então basicamente tudo que era pra mim ter aprendido do sexto ao nono ano é só uma memória apagada. É bem triste, porque na época eu não ligava mesmo, mas hoje em dia eu vejo que eu perdi muita coisa que eu vou precisar, então eu vou ter que correr atrás. Mas eu não tinha o que fazer, porque era muito complicado. Ele era um professor bem complicado. Eu não era a primeira a ter problemas com ele. Tanto que o meu irmão mais novo tem aulas com ele hoje em dia. E ele não consegue aprender também. E o meu irmão mais velho já teve aulas com ele e também não conseguia aprender. Então, não é alguma coisa recente, sabe? Não é alguma coisa que aconteceu só comigo. Mas, finalmente, eu tô tendo um professor bom esse ano. E ele é muito querido e ele ensina realmente e eu aprendo, e isso é muito bom. E se eu não conseguir aprender, ele não fica irritado, eu acho isso incrível, mas é tipo assim, o básico para um professor. Você não entende alguma coisa, ele tem que te explicar, né? Mas no caso, o meu professor era tão horrível que isso ele não fazia. Ele ficava irritado quando a gente não entendia alguma coisa. Era muito horrível, então eu tinha muito trauma de matemática também, entendeu? E esse ano eu tô conseguindo me livrar disso, porque eu tô tendo um professor bom, finalmente, e ele é muito querido, e por mais que eu precise ainda dessa ajuda extra, ele consegue me auxiliar, entendeu? E quando eu não entendo alguma coisa, ele para, ele presta atenção, ele vê quando eu consigo fazer alguma coisa, ele percebe que eu tenho um atraso, mas quando eu consigo, ele se importa, parece. E eu acho que isso é o essencial. Não sei, eu queria simplesmente fazer um desabafo, porque há muito tempo já eu queria ter um professor tão bom assim, que me auxiliasse, e eu finalmente tenho. Então eu espero que ano que vem eu continue com um professor bom e continue tentando aprender, porque é muito difícil pra mim, muito difícil. Exatas não entra na minha cabeça direito. É uma coisa muito complicada, eu preciso muito esforço, eu preciso me dedicar demais para mim conseguir entender. E às vezes eu até fico triste porque eu vejo pessoas que conseguem fazer de uma forma tão simples, tão rápida, tão sem o mínimo esforço, simplesmente vão lá e fazem. E eu fico muito mal, porque eu queria ser assim. Eu me pergunto o que que tem de diferente, entendeu? Por que que eu não posso ser assim? Eu tô começando a parar de me comparar assim com outros, porque não vale a pena, sabe? Cada um funciona de um jeito diferente. E se eu comparar o meu esforço com o esforço de outra pessoa, não é algo válido, porque a pessoa não teve as mesmas experiências que eu e eu não tive as mesmas experiências que a pessoa. Talvez a pessoa tenha tido um professor melhor, talvez a pessoa já tenha nascido com algum dom para exatas, talvez... Tem muitos fatores que podem fazer a pessoa ter esse processo mais rápido, esse processo simples, enquanto você pode ter um processo mais lento, demorado. E eu me culpava muito por isso e me comparava, mas eu tô percebendo, eu tô começando a aprender que não faz sentido, sabe? Eu vi em algum lugar também que a gente tem que sempre tentar se comparar com nós mesmos em tempos diferentes. E quando eu vi isso, eu fiquei muito pensativa, tipo, se eu for parar pra comparar com a minha eu do passado, eu sou 1000 vezes melhor, e eu sei disso. Então, por que que eu vou ficar me rebaixando só porque outra pessoa é melhor em alguma coisa do que eu? Tipo, isso é óbvio, óbvio, literalmente, todo mundo tem algum dom a mais ou algum dom a menos, e é a vida, entendeu? Então, cara, esse de se comparar é muito horrível, e
um costume muito feio que quando você começa a ter, é difícil de expulsar ele. Mas eu finalmente tô conseguindo e, não sei, isso me traz um conforto, sabe? Eu tô conseguindo me dedicar em muitas matérias que eu nunca liguei, que eu simplesmente cagava. Mas matemática ainda tá sendo difícil pra mim, porque, cara, eu tenho um negócio com matemática, entendeu? Matemática nunca foi fácil pra mim. Matemática sempre foi dor de cabeça, matemática sempre foi aprender entre aspas, porque eu nunca aprendi alguma coisa de verdade, tipo, saber de verdade algo. No caso agora eu tô conseguindo, né? Mas enfim, eu lembro que eu chorava em cima do meu caderno, meus cadernos de matemática ficavam cheios de páginas molhadas, porque eu chorava em cima dos cadernos, porque eu não conseguia aprender, eu tentava de tudo, mas eu não conseguia. Um amigo meu comentou que talvez seja alguma coisa do meu emocional, que quando eu tô com a minha mente muito bagunçada, talvez eu realmente não consiga nem tentar aprender matemática, que é uma coisa que eu percebi. Antigamente, minha mente era muito bagunçada, muito mais bagunçada do que ela é hoje em dia. Então, eu não sei. Eu acho que era isso que me impedia de aprender, porque hoje em dia minha mente tá muito melhor e eu consigo aprender, eu consigo achar um sentido no que eu tô fazendo, coisa que antes eu não conseguia. Enfim, desse jeito eu sinto que eu tô melhorando, mas eu ainda não me dedico bastante, que eu preciso pra matemática, porque como é uma matéria que eu preciso de mais esforço, eu só faço o mínimo, eu não dou esse esforço extra que eu preciso. Mas isso é uma coisa que eu vou tentar melhorar nesse terceiro trimestre. Eu quero realmente que seja um dos meus objetivos, porque eu preciso melhorar, eu preciso entender, porque já o terceirão bate na minha porta e o Enem, e se eu quero fazer biologia marinha, eu vou mexer muito com números e eu tenho que aprender a lidar com eles e não me desesperar. Estar disposta a melhorar em algo que sempre te causou muita dor e muitos sentimentos ruins é algo muito bom. Estar disposta também a lidar com eles e ter esperança que melhore depois de muita história, porque eu e a matemática temos um longo relacionamento de tapas e beijos e eu quero melhorar mesmo. E é algo que eu preciso também. Então, é isso. Se você tá vendo esse vídeo, eu espero que você tenha saído daqui um pouquinho melhor, com alguma perspectiva diferente, porque é isso que eu quero, eu acho. Além de guardar aqui um desabafo pra mim mesma. E, bom, é isso. Muito obrigada por assistir esse longo desabafo sobre matemática. Nós nos vemos da próxima vez.